Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de decoração. Tinha tempos que eu não fazia vídeo narrando, né? Mas hoje esse vídeo está riquíssimo de informação para vocês. É um bolo super grande, é um bolo para 80 fatias, né? Um bolo de 80 fatias. E eu vou explicar para vocês todos os detalhes que eu fiz nesse bolo, tudo que foi feito e dar muitas informações riquíssimas para vocês. Então fique com a gente até o final, assiste todo o vídeo, todo o conteúdo para você tirar todas as suas dúvidas e não perder nada aqui do canal. Então já comecei aí com esse bolo retangular. É um bolo que já tem receita dele aqui no canal. É uma massa que usa 9 ovos. Eu vou deixar o link dessa massa aqui no canal e a medida na descrição do vídeo e a medida da forma também. Então eu fiz duas formas, né, com essa receita. Então foram 18 ovos, no total foram duas receitas. E aí eu coloquei aí agora, os bolos foram assados, descansados, estava na geladeira. Eu cortei o bolo ao meio, coloquei o plástico aí para montar na forma. Umedeci o meu bolo com a calda que eu tinha feito, uma calda de leite com leite condensado. E já estou aí colocando o recheio no bolo. Eu vou dar para vocês todas as informações, tudo que eu usei de receita, de quantidade, tudo para vocês. Então fica com a gente até o final, assiste tudo, porque as informações são muito importantes para vocês. Então aí eu recheei a primeira camada de bolo. Esse recheio primeiro é o recheio de ninho. Tem esse recheio aqui no canal também. Eu utilizei nessa camada aproximadamente 1,1 kg de recheio. Então depois eu vou falar quantas receitas de recheio eu utilizei ao todo nesse bolo, tá? Então aí eu parti, coloquei a primeira massa, né, que é a parte de baixo, o fundo da forma, e umedeci, depois eu coloquei o recheio. Agora para colocar a segunda camada eu tava tendo muita dificuldade porque o bolo tava grudado no plástico filme. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que cortar o bolo ao meio, porque eu tava pegando, tava quebrando, tá vendo aí que ele quebrou? Porque o bolo é bem grande. Então eu tive que cortar esse bolo ao meio e colocar aí as partes. Como é no meio do bolo, não tem problema nenhum, porque é um bolo bem grande. Então, esse fato de ter quebrado o bolo, de ter cortado ao meio, não tem problema e não prejudica na estrutura do bolo. Ficou perfeito o bolo. Mas aí eu quis mostrar pra vocês o que foi feito, porque se acontecer com você na sua casa, você sabe como resolver. E aí, essa segunda camada de recheio, eu tô colocando aí o recheio de brigadeiro. Tem receita também no canal desse recheio de brigadeiro. Esse recheio, assim, ficou espetacular, de cremoso e de delicioso. Então, assim, vale muito a pena você assistir essa receita de brigadeiro se você quiser fazer. E fazer também, né? Porque só assistir e não fazer, é bom você fazer também. Então, tem aí a receita do brigadeiro, coloquei em todo o bolo. Cada camada de recheio ficou com aproximadamente 1,1 kg, tá? De recheio. E aí eu venho já com o meu outro bolo, com a parte de cima do meu segundo bolo. Então foi mais tranquilo porque eu consegui virar antes, consegui fazer de um jeito que ficasse tranquilo para colocar. E vou aí umedecendo o meu bolo com a mesma calda de leite com leite condensado. Eu utilizei nesse bolo, gente, ao todo 1 litro de calda. Então foi bastante calda porque essa é a massa chiffon. Então é a massa que aceita bastante a gente umedecer. O bolo ficou bem molhadinho. Então assim, aceitou bastante esse 1 litro de calda. E eu venho aí por último com essa última parte do bolo, né, que é a parte do fundo. Coloquei por cima, umedeci bastante, porque como eu disse, essa massa chiffon, ela aceita que a gente umedeça bastante. Só toma cuidado para não exagerar demais, para sua massa não ficar... Não sair, sabe, aquela calda por baixo do bolo? Então, tomar cuidado com o exagero. E aí eu coloquei o plástico que tava lá na forma por cima. Como não cobriu tudo, eu coloquei um outro plástico por cima, ficar bem protegido para não perder a umidade. E coloquei uma forma também por cima e levei para a geladeira por 10 horas. Depois de 10 horas de geladeira, eu coloquei por 2 horas no freezer, para que o bolo ficasse mais firme e assim eu conseguisse fazer o que eu precisava fazer. Então aí, olha só, eu passei de uma forma para outra, porque eu precisava, na verdade não foi de uma forma para outra, foi de uma forma para o fundo da outra, porque o bolo tinha que ficar para mim livre para eu poder fazer o que eu precisava fazer. Então até agora aí, esse bolo é de 80 fatias, o bolo grandão, para 80 fatias. Só que eu precisava fazer 2 modelos, que é para o mesmo evento, que é da festa das crianças na igreja. Então, o que eu fiz? Eu parti esse bolo ao meio, porque eu precisava fazer, lá era o culto da Bíblia, a gente ia entregar a Bíblia para as crianças, e tinha a Bíblia das meninas e dos meninos. Então, eu quis partir ao meio para fazer os 2 modelos de Bíblia. Tô partindo o bolo ao meio com a faca, então eu medi, deu 38 centímetros, né, o bolo.
E aí eu dividi ao meio, que foi 19 centímetros. Então, cada bolo aí tá com 19 centímetros de largura e 10 de altura, tá? Então, tô partindo aí o bolo. E eu vou fazer duas decorações. Então, vocês vão ver aí que a gente vai ter duas decorações agora. Se você quiser fazer um bolo inteiro de 80 fatias, até aqui foi o bolo inteiro e você decora do jeito que você quiser. Se eu, por exemplo, não tinha formas menores para fazer bolos separados e também me daria mais trabalho. Então, eu quis fazer ele inteiro, porque aí depois eu só partia ao meio e decorava. E olha só como ele ficou bem recheado. Às vezes no vídeo parece que foi pouco recheio na hora que a gente estava colocando, né? Mas aqui dá pra ver que ficou bem recheado. Olha, as fatias do bolo bem molhadinho, os recheios. Eu pedi o Luciano para focar bastante nisso aí, para vocês perceberem por dentro. Foi até legal partir o bolo para vocês verem por dentro, né? E aí tá um bolo bem recheado. E aí eu vou cobrindo com o chantininho. O chantininho do jeitinho que eu tirei da batedeira, eu só misturei e tô cobrindo aí o bolo. Tem receita desse chantininho também no canal. Então assim, gente, tudo que eu tô fazendo aqui nesse bolo tem no canal. Então assim, esse vídeo tá riquíssimo, valiosíssimo para ajudar vocês. E como eu não faço sempre bolos tão grandes assim, nem bolo retangular, né, mais difícil fazer, eu quis realmente pegar tudo para vocês e gravar narrando mesmo, para vocês terem essas informações e aproveitarem ao máximo esse vídeo para ajudar vocês mesmo, o que vocês precisarem fazer. Então aí eu fui cobrindo, né, com o chantininho em todo o bolo, fiz a pré-camada, com a espátula de cortar bolo mesmo, tô fazendo toda a pré-camada. Essa pré-camada é muito boa para você tampar as imperfeições do bolo, as iniciais, e também para não vir migalhas de bolo quando você for decorar. Então essa pré-camada é muito importante, eu gosto sempre de fazer. E aí eu fui fazendo na lateral, eu não passei com o bico, eu fiz colocando mesmo só o chantininho com a espátula. Só por cima que eu fiz com o bico. Eu vou falar com vocês o que eu percebi aí. Quando eu coloquei só com a espátula, eu não percebi que ficou tão bom. Eu acabei gastando mais chantininho do que eu geralmente gasto. E também ficou os residuzinhos daquele farelo de bolo. Eu já tô realizando o bolo, tá vendo? Mas eu não gostei tanto do resultado. E no segundo bolo eu vou fazer diferente. Vocês vão ver o segundo bolo como que eu fiz. E aí eu vou alisando a lateral com essa espátula amarelinha da Blue Star. Eu aliso a lateral do jeito que eu preciso. E aí, como é um formato de bíblia, ficou dois lados mais arredondados, que fica parecendo um livro, né? E lá no outro lado, ficar mais retinho. Era essa mesma a minha intenção de fazer. Então, vocês vão ver que tem dois lados mais arredondados e tem dois lados mais retinhos. Depois que eu alisei todo o meu bolo, alisei a parte de cima, eu passei a técnica da água quente para ficar lisinho, tá? Não deu para pegar aqui no vídeo, mas eu passei para ficar mais lisinho. E eu venho com essa espátula de textura, que é a número 23, que eu achei assim que ficou muito bom. Porque primeiro eu passei o pincel de silicone, eu não gostei tanto do resultado. Então eu vim com essa espátula 23 da Angel Doce Sonho, passando para dar esse efeito das páginas. Então assim, eu achei que ficou muito legal. E na lateral, eu venho colocando esse papel arroz. O nosso grupo de crianças lá na igreja, o nome deles é aqui Discípulos. E era a Bíblia que a gente ia entregar para eles. Então eu pedi para fazer o papel arroz, né, num pessoal, na verdade minha amiga lá da igreja que pediu, com o pessoal que faz. Então o Luciano, que é meu esposo, fez a arte e aí o cara só imprimiu. E aí a lateral foi desse jeito aí dos que discípulos e a parte de cima é justamente a capa da Bíblia que os meninos receberiam lá na igreja. Então era a Bíblia Pequenos Discípulos. E aí o Luciano fez tudo direitinho do jeito que eu queria e eu fui colocando aí. Tá vendo que ficou sobrando um pouquinho de papel arroz aí na lateral? Eu vou cortar para ficar bonitinho. Essa falta do papel arroz aqui na parte de cima não teve problema nenhum, porque a gente na decoração vai consertar isso tudo. Mas olha só, eu cortei a parte mais arredondada para ficar bonitinho. Tô cortando. É importante colocar o papel arroz na superfície bem lisa, tá? Então é importante alisar antes e deixar ele bem retinho. E aí eu venho com esse bico, que eu esqueci o número dele agora, mas deixo na descrição do vídeo para vocês. E vou fazendo só aí nessa parte, para ficar bem lindo. É um bico folha, eu coloco na descrição o número para vocês. E depois eu venho com o bico 32 da Wilton e vou fazendo essas conchinhas. Na verdade eu faço em toda a parte de cima do bolo e faço na parte de baixo também. Porque aí vai arrematar, vai dar um toque todo especial, todo lindo. E gente, eu amei o resultado desse bolo. Vocês não têm noção do quanto eu gostei. E aí eu tô fazendo, olha só. É só conchinha mesmo, é super tranquilo para fazer. O Luciano deixou bem devagar aí no vídeo para vocês perceberem justamente como que faz o movimento da mão, como que faz a conchinha para ajudar vocês. Olha só que linda essa Bíblia, gente.
Ai, ficou muito lindo. As crianças, vocês não têm noção da festa, como que foi. Foi muito lindo. Cada criança recebendo a sua Bíblia lá no dia. Ai, gente, foi muito especial. E eu quis muito compartilhar tudo isso com vocês. E olha só, na lateral eu fiz, então eu fiz em toda a parte. E aí eu queria mais retinho aqui mesmo, porque era a parte que fica reta. Então é que eu deixei por último, fazendo bem retinho, pra dar esse efeito aí, mais reto pra vocês. Prontinho, finalizei a parte de cima e aí eu vim na parte de baixo com o mesmo processo. E eu passei até em cima desse outro que eu tinha feito, do bico folha que eu tinha subido, eu passei por cima, que eu achei que ficaria legal passando por cima também. E olha só, já dando aquela cara de Bíblia, né? O formato lindo do bolo ficou bem alto, tá, gente? Ele ficou com 12 centímetros de altura. E olha só que lindo. Prontinho, o primeiro bolo pronto. Olha só que espetáculo de bolo. Ficou muito lindo e é legal que ficou bem personalizado, né? Que era o nome dos meninos do grupo das crianças, que discípulos. E esse é o resultado final do primeiro bolo. Gente, eu pesei, eu pesei o bolo depois de pronto, mas eu não lembro o peso, vocês acreditam? Eu lembro que eu acho que foi mais ou menos 4,3 kg, mas eu não lembro certinho. Eu acho que foi mais ou menos isso, 4,3 kg. Aí o segundo bolo, ele é só bem recheado também. Quis mostrar pra vocês bem molhadinho. Gente, esse bolo tá bem molhadinho. E aí eu faço o mesmo processo no segundo bolo. Eu vou fazendo a pré-camada com chantininho, do jeitinho que eu tirei da batedeira. Lembrando que tem receita do chantininho no canal, tem receita da massa chiffon, tem receita desses dois recheios que a gente fez, que é o brigadeiro de ninho e o brigadeiro de chocolate preto. Tem tudo aqui no canal. Se você for na descrição do vídeo, você vai conseguir ter acesso a todas as receitas. E aí, nesse segundo bolo, eu já não fiz mais colocando com a espátula. Eu vim todo o bolo colocando com saco de confeitar. Eu achei que economizou o chantininho, porque eu gastei menos chantininho nesse segundo bolo. E eu consegui um resultado melhor, foi mais fácil para espatular, eu demorei menos na decoração, essa decoração foi muito, muito mais rápido. Então, assim, se eu tivesse feito o primeiro bolo, teria sido melhor, porque tinha sido mais rápido. Então, aconselho, né, para quem tá iniciando, quem já tem prática, já sabe o jeito que se adapta melhor. Mas quem tá iniciando, colocar com saco de confeitar, dá menos trabalho e te dá um resultado mais satisfatório. E além de economizar no chantininho. E aí eu alisei a lateral do bolo, depois eu vou alisando a parte de cima. E é o mesmo processo, depois que eu alisar a parte de cima, eu vou com água quente. Qual que é a técnica da água quente? Tem vídeo no canal ensinando, mas é assim, eu fervo água. Depois que eu ferver a água, eu coloco em um copo e eu tenho aí 2 espátulas com esse mesmo modelo. Então, eu vou reservando as espátulas. Eu tiro a espátula da água quente, seco e aí passo para deixar lisinho. Aí, novamente, coloco a espátula na água quente, passo no paninho seco, num pano, né, novinho. E aí seco e passo novamente por cima. Olha só que efeito, que resultado lindo que dá, porque o bolo fica lisinho. Então essa técnica assim é sensacional. E aí eu venho com o mesmo processo, com a espátula número 23, vou passando aí, né, em 3 partes do bolo. Na parte de trás eu coloco o adesivo, já é o bolo rosinha. Então eu coloco aí o adesivo não, gente, desculpa, papel arroz, com o nome dos que discípulos. Como sobrou aí eu corto, tá? Eu cortei com a tesoura essa parte da sobra aí. E aí toma cuidado de deixar bem lisinho o papel arroz para não ficar enrugado. Lembrando que depois também de um tempo o papel arroz adere melhor ao bolo e fica mais lindo. E aí colocando, olha, rosinha, que lindo também. Coloquei na parte de cima. Antes eu medi, tá, gente, para ver direitinho se precisava cortar ou não. Precisei diminuir bastante no tamanho do... Bastante não. Talvez uns 2 dedos, uns 2 centímetros no tamanho do papel. E aí eu fui cortando para ficar redondinho e conseguir fazer toda a finalização. E o bacana de ser papel arroz que é comestível, né? Então, o pessoal pôde comer todo o bolo, não tinha nada que não fosse comestível no bolo. E aí eu venho com o mesmo bico que eu usei lá no azul para fazer a lateral, tá? Esse chantininho rosa, ele ficou um pouquinho mais hidratado, um pouquinho mais mole do que o azul. O azul tava um pouquinho mais firme. E eu faço todo o processo aí do papel da lateral, a mesma coisa. Só que na parte de cima, eu usei um bico um pouco diferente. Eu usei o bico 21 da Wilton, tá? Então, eu faço o mesmo processo que é de conchinha, mas com o bico 21, que eu quis diferenciar um pouquinho do outro bolo azul. O Luciano pegou bem focadinho para vocês verem, olha, o papel arroz estava um pouquinho enrugado lá, quando vocês viram, né, que o Luciano pegou o detalhe, mas depois ele aderiu e ficou bem retinho, tá? E olha só que lindo, gente.
Aí ficaram 2 bolos muito lindos. Nossa, foi uma festa muito... Eu já falei com vocês, né? Ficaram lindos, foi uma festa linda, mas eu realmente fiquei muito feliz com o resultado. E é muito bom a gente fazer as coisas com excelência, principalmente quando é para o Senhor, né? E eu quis muito fazer com excelência, porque para Deus a gente dá sempre o nosso melhor. E aí tá o resultado final do bolo rosa. E vocês vão ver agora as Bíblias verdadeiras, para vocês verem que a gente quis, assim, aproximar bastante. Só que na Bíblia verdadeira, a lateral era azul e rosa. E aqui eu não quis fazer lateral azul e rosa, eu quis fazer a lateral realmente branca para dar um pouquinho de diferença. E esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo, narrei com muito carinho para vocês. Espero muito que tenha ajudado vocês. Se você gostou, por gentileza, deixa seu joinha, clique no gostei. Compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas também, ajudar a gente na divulgação do canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe vocês. Até a próxima.